Você já deve ter notado que ultimamente a grande mídia vem dando destaque ao filósofo Olavo de Carvalho em seus editoriais. Obviamente não é porque a imprensa se rendeu à sabedoria de Olavo, ou virou a casaca e agora acha que Olavo tem razão. O real interesse da mídia é tentar minar o governo Bolsonaro, utilizando trechos de declarações do professor, mudando o contexto para dar a entender que o filósofo rompeu com Bolsonaro. Acontece que a grande mídia não cansa de ser desmentida, desmascarada, desmoralizada. Já revelamos aqui como a imprensa age, destacando o que lhes interessa passar ao público no título vago e sensacionalista de suas matérias, pois sabem que 99% das pessoas não leem as matérias, focando somente na manchete, no título da reportagem. Aí os profetas do caos aproveitam a carona e se encarregam de replicar as manchetes tendenciosas pelas redes sociais, espalhando a mentira e a desinformação. A última balela da mídia, enfiada a goela abaixo de seus já desconfiados e escassos leitores, foi noticiar que Olavo de Carvalho daria 6 meses para o fim do governo Bolsonaro. A imprensa, ao pregar o apocalipse e incentivar a discórdia, esquece que os personagens citados nas matérias tendenciosas hoje têm voz e se manifestam nas suas redes sociais, desmoralizando ainda mais esses veículos de comunicação que encaram o governo como inimigo. Em vídeo gravado direto de Washington, Olavo de Carvalho disse que ninguém explica suas ideias melhor que ele mesmo, portanto não precisaria de porta-voz. Olavo disse isso no contexto em que a imprensa vem tentando mediar suas opiniões baseadas em impressões e compreensões da própria imprensa. E já sabemos no que isso dá: distorções a níveis histéricos e até psicóticos. A distorção mais recente foi de uma fala de Olavo, onde afirmou que, se o governo não tratasse de seus inimigos, entre eles a imprensa, o mesmo não duraria 6 meses. Prontamente, a mídia distorceu a fala do filósofo, fazendo-o afirmar que o governo não duraria muito, como se ele fosse cético à atual gestão e às propostas econômicas de Paulo Guedes. No vídeo, Olavo diz: a mídia brasileira não tem sequer fake news, porque fake e true são coisas que se referem a realidades. A mídia brasileira só tem fantasia, é tudo fantasia, é tudo inventado, disse Olavo em seu vídeo e completou: eu sempre apoiei a política do Paulo Guedes, acho um dos melhores ministros que nós já tivemos na nossa história inteira. Confio inteiramente, eu acho que ele vai alcançar o maior sucesso. Olavo ainda ironizou: eu pertenço a essa profissão. Hoje ela é motivo de vergonha, mas já foi motivo de orgulho em outras épocas. Hoje só tem fantasia, só tem menino drogado. Só dou entrevista agora se o sujeito me trouxer atestado de exame toxicológico. Olavo finaliza em seu vídeo: Paulo Guedes, você tem todo o meu apoio. Confio em você. Vai dar tudo certo. Mais uma vez, a imprensa brasileira foi desmascarada e afunda cada vez mais no abismo da falta de credibilidade. Imagine você estar viajando com a sua família e quando menos espera, o pneu fura. O EcoSport Titânio pode... Sérgio Moro sabe muito bem onde se meteu. Ao aceitar o cargo de ministro de Bolsonaro, estava ciente que iria enfrentar a mesma turma a qual está acostumado a ficar frente a frente em audiências para aplicar-lhes as penas por seus crimes, principalmente por corrupção. Moro sente agora as dificuldades que os políticos bons enfrentam quando tentam apresentar algo de bom para o país, mas que não é bom para a classe política. Rodrigo Maia atacou Sérgio Moro ontem e disse que ele é um funcionário de Bolsonaro e acusou o ministro de ter copiado o texto do projeto anticrime apresentado por Alexandre de Moraes, ainda no governo Michel Temer. Maia ainda disse que Moro conhece pouco a política. Após as declarações do presidente da Câmara, Moro emitiu uma nota que mostra todo o seu interesse em corrigir essa terra sem lei que é o Brasil. Sobre as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esclareço que apresentei, em nome do governo do presidente Jair Bolsonaro, um projeto de lei inovador e amplo contra o crime organizado, contra crimes violentos e corrupção, flagelos contra o povo brasileiro. A única expectativa que tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso Nacional, com a urgência
urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o presidente da Câmara, e espero que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem o propôs. Não por questões pessoais, mas por respeito ao cargo e ao amplo desejo do povo brasileiro de viver em um país menos corrupto e mais seguro. Que Deus abençoe essa grande nação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou ontem do lançamento da Frente Parlamentar da Segurança Pública no Salão Negro da Câmara dos Deputados e pediu ao Congresso Nacional que se debruce no projeto de lei anticrime. É um projeto importante, é uma questão urgente. Acho que os eventos que ocorreram este ano, especialmente os ataques no Ceará, acendem uma luz amarela de que a questão da segurança pública é algo que tem que ser tratado com a devida celeridade, porque as ameaças são cada vez maiores. E o projeto caminha nessa área, endurecendo o tratamento para crimes mais graves, destravando nossa legislação e criando mecanismos para melhor investigação, afirmou Moro. Conforme noticiamos aqui no canal ontem, Rodrigo Maia criou um grupo de trabalho para analisar o pacote anticrime de Moro. Nesse artifício usado pelo deputado, o projeto será trancado por 90 dias, prazo legal para que o tal grupo de trabalho estude as propostas de Moro. Ou seja, o projeto deverá ser colocado em votação somente no segundo semestre de 2019. Moro afirmou: "Vamos conversar, estamos abertos ao diálogo. Evidentemente, as decisões relativas ao Congresso pertencem ao Congresso. O desejo do governo era de que o projeto fosse encaminhado logo às comissões, mas isso vai ser conversado respeitosamente com o deputado Rodrigo Maia." Moro também comentou a viagem aos Estados Unidos em que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a contratação do uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos vai trazer recursos importantes ao Brasil. No âmbito da segurança pública, o ministro disse que foram assinados acordos entre o FBI e a Polícia Federal Brasileira para a troca de informações. Com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, foi definida cooperação no âmbito de controle de fronteiras. Na área de segurança, os interesses são muito convergentes. Há um compromisso de ambos os países de defender a democracia contra as diversas ameaças como terrorismo, crime organizado e tráfico de drogas. Temos muito a aprender, afirmou o ministro. O encontro das duas maiores lideranças conservadoras das Américas, Donald Trump e Jair Bolsonaro, trouxe diversos pontos a serem colocados em prática a fim de garantir uma melhor relação bilateral entre os dois países. Donald Trump foi certeiro ao responder que, em troca da isenção de vistos para turistas americanos e do aluguel da base de Alcântara para o lançamento de foguetes, os brasileiros podem contar com maior cooperação militar, facilidade para vistos e aumento no comércio. Além disso, na área de segurança pública e internacional, também foram diversos acordos firmados, sendo 2 deles entre a Polícia Federal e o FBI. No fim das contas, o Brasil sai bastante fortalecido e com o status de aliado preferencial dos norte-americanos. A intenção de facilitar a entrada de turistas brasileiros no país, após Bolsonaro isentar de visto os norte-americanos que queiram viajar ao Brasil, é um significativo avanço na relação entre os dois países. Os presidentes concordaram em dar os passos necessários para permitir a participação do Brasil no Programa de Viagens Confiáveis do Departamento de Segurança Interior dos Estados Unidos. O programa prevê uma liberação mais rápida de viajantes pré-aprovados e de baixo risco que chegam aos Estados Unidos. A participação no programa não isenta a pessoa do visto por enquanto, apenas agiliza a entrada em alguns aeroportos norte-americanos. Em vez de se submeterem a entrevistas com agentes imigratórios, os turistas participantes do programa apresentam documentos em quiosques eletrônicos. Nas máquinas, os turistas escaneiam o passaporte, colocam suas impressões digitais e preenchem uma declaração alfandegária antes de retirarem as bagagens. Hoje, cidadãos de 11 países são elegíveis para entrar nos Estados Unidos, utilizando os privilégios do Global Entry.